Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nosso assunto de reprodução humana, tá? Lembrando sempre que todo mundo é ser humano, todo mundo tem órgãos sexuais, sistema reprodutor. Então, sistema reprodutor e corpo humano não são motivos de piada. É sempre bom lembrar porque a idade de vocês é sempre desafiadora falar desse assunto. Mas vamos lá. Então, no assunto de hoje, a gente vai falar sobre os gametas. Falamos aula passada sobre a introdução, né, do nosso sistema reprodutor. E agora vamos falar especificamente sobre os gametas. Vocês já têm noção, a gente já conversou sobre isso algumas vezes também, que os gametas são quem carregam as informações genéticas, né, as características dos indivíduos. Então, a gente tem os gametas femininos e os gametas masculinos. Cada um carrega as informações do pai e da mãe. Então, esses dois, a hora que eles se unem, ou seja, a hora que há a fecundação dos dois gametas masculino com o feminino, eles formam um ser completo, com características do pai e da mãe, certo? No ser humano, a gente tem nomes específicos. O gameta feminino é chamado de óvulo e o gameta masculino é chamado de espermatozoide, tá? Eles são células bem diferentes e é sobre isso que a gente vai falar essa aula. Por isso que é uma aula bem rapidinha. O óvulo, como todas as outras células do nosso corpo, ela tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Sendo nesse núcleo, só tem metade dos cromossomos de outras células normais. Por quê? Porque ela é uma célula sexual, ela vai levar essas informações genéticas para se unir com o outro gameta masculino e formar um indivíduo novo. Então, se ela tivesse completa, cromossomos completos, ou seja, um DNA completo, ele seria um indivíduo completo. Por isso que ele não tem. Ele tem, então, metade dos cromossomos para se unir à outra metade e formar um indivíduo completo, tá? Calma que vocês vão ter mais noção sobre isso lá no ensino médio também. Então, os óvulos, eles são produzidos e liberados pelos ovários, que nós mulheres temos 2 ovários. Também falaremos sobre isso na próxima aula. Esses óvulos, eles são liberados a cada 28 dias, que a gente chama de ciclo ovariano. E algumas chamam de ciclo menstrual, tá? Então, o óvulo, ele sempre vai ser liberado a cada 28 dias depois que a mulher, a menina, entra nesse período fértil, tá? Geralmente no período de puberdade, como a gente falou na aula passada. O óvulo, ele não tem movimento, ele não apresenta movimentos, ele é uma célula paradinha, ele não tem flagelo, não tem cílios, não tem nada. Ele não se movimenta, tá? Por isso que quem se movimenta é o espermatozoide. O espermatozoide é o gameta, então, masculino. Ele é produzido nos testículos dos homens em uma grande quantidade, tipo milhões. Enquanto os óvulos são num número muito, muito reduzido e não são renováveis, digamos assim. Os espermatozoides, eles são produzidos a todo momento. Todo momento, por uma boa fase da vida do homem, tá? Nós temos aí senhorizinhos de 90 anos muito férteis ainda. Mas os óvulos não. As mulheres já nascem com uma quantidade fixa de óvulos e esses óvulos vão se perdendo e com o tempo a mulher para de ovular. É aí que vem a menopausa. Também falaremos disso mais pra frente. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui, então, que os espermatozoides são em muito maior quantidade do que os óvulos e também são muito menores do que os óvulos, tá? Eles são muito, muito pequenininhos mesmo em relação aos óvulos. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Eles são uma célula que tem movimento, então eles têm flagelo, que vai ajudar com a natação, para que eles cheguem até o óvulo, porque o óvulo não se movimenta. Ele tem, eu vou passar para outros slides para mostrar a anatomia, tá? Então, ele tem a cabeça, um corpinho e o flagelo. A cabeça dele não precisa saber esse monte de nome, tá? Isso vocês vão saber mais pra frente também lá no ensino médio.
mas eu quero que vocês saibam que a cabeça deles é o corpo celular. É aqui que está o núcleo. É aqui que está a outra metade das informações genéticas que vão ser usadas lá na fecundação, tá? Então, aqui a gente tem a cabecinha do espermatozoide que tem o núcleo, ou seja, que carrega o material genético. Quando ele penetra no óvulo, é só a cabecinha que penetra, o resto não. O resto se perde. Por quê? Porque o resto não tem nada de interessante que o óvulo precise. O óvulo só precisa do que tem aqui no núcleo, tá? Aqui no corpinho é onde ele concentra todas as mitocôndrias. Por quê? As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia. Se ele precisa ter um flagelo para ele nadar e se locomover, ele precisa ser muito rápido também, muito eficiente, porque lembra da corrida da vida? Você foi o único espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mãe? Então, ele precisa ser muito rápido, ele precisa ter uma concentração de energia total no flagelo. É a única coisa que ele precisa ter energia. Então, essa mitocôndria, ela fica no corpinho, ela fica aqui nessa região do corpinho para dar energia pro flagelo se movimentar e ele conseguir chegar até o óvulo. Certo? Sobre sistema genital, tá? Nós vamos falar na próxima aula sobre cada um deles, feminino e masculino. Só quero que vocês saibam aqui o geral. As funções básicas do sistema genital é produzir as células sexuais, ou seja, produzir os gametas, os óvulos e os espermatozoides e promover a união dessas células, ou seja, garantir que o óvulo vai encontrar o espermatozoide. Então, a gente tem os órgãos sexuais, né? O sistema genital humano, que vai, além de produzir, proporcionar o encontro desses dois gametas, tá? Além disso, o feminino tem mais uma função, que é garantir o desenvolvimento do bebê, tá? Garantir o desenvolvimento desse bebê até o seu nascimento. Então, esses gametas, retomando, são produzidos no que a gente chama de gônadas, que são os órgãos responsáveis pela produção dos gametas. Então, gônadas são os órgãos responsáveis pela produção dos gametas. Gônadas femininas, os ovários. Gônadas masculinas, os testículos, tá? Os testículos estão localizados dentro da bolsa escrotal, que é o que reveste o testículo, tá? E a gente vai estudar eles a partir da próxima aula. Eu quero que vocês percebam que, quando a gente falou, todos os sistemas que a gente falou até agora são iguais, tanto para homem quanto para mulher. Só o sistema genital humano que é diferente, que vai se diferenciar no homem e na mulher, tá? Então, tenham isso em mente. Então, continuamos na próxima aula. Leiam esse capítulozinho do livro, essa partezinha que eu falei até então, para que depois a gente já entre falando de características anatômicas de cada sistema, tá? Um beijo e até a próxima aula.